A gente frequentemente fala aqui sobre como o Vader era consideravelmente mais fraco que o Anakin. A gente tem os motivos óbvios, né? Depois que Vader perdeu o seu duelo contra Obi-Wan Kenobi lá em Mustafar, ele perdeu vários membros, ele precisou ser colocado em uma armadura com suporte de vida, então essa combinação claramente fez ele ficar mais fraco. Mas o que a gente não leva em consideração é o acesso à força. A habilidade com a força, as habilidades com a força do Vader são também consideravelmente inferiores à do antigo Anakin Skywalker. Então o que eu vou estar trazendo para vocês aqui hoje são as palavras diretas da boca do criador, o George Lucas. Antes mesmo do lançamento do filme, lá em fevereiro de 2005, o George Lucas fez uma entrevista com a Vanity Fair e nessa entrevista ele disse o seguinte: Anakin Skywalker, como um ser humano, ele seria extremamente poderoso, mas ele acabou perdendo suas pernas e braços e se tornou parcialmente um robô. Então, muito de sua capacidade de usar a força, muitos de seus poderes são restringidos nesse ponto, porque com uma forma viva existe pouco dele agora. Grande parte dele foi embora, então a sua capacidade de ser 2 vezes mais poderoso que o Imperador desapareceu, e agora ele é talvez 20% menos que o Imperador. Então isso não era o que o Imperador tinha em mente. Ele queria um super aprendiz, um super cara, mas isso foi descarrilado por Obi-Wan. Então aqui o próprio George Lucas revela pra gente qual é o poder máximo do Anakin Skywalker. É exatamente 2 vezes o poder do Imperador. E como a gente sabe, o Palpatine é o Sith mais poderoso que já existiu, isso também da boca do George Lucas. Ou seja, assim, o Anakin Skywalker era pra ser muito poderoso mesmo. A Romanização da Vingança do Sith, que é um livro fantástico que eu amo muito, ela detalha pra gente, assim, exatamente quanto poder o Vader realmente perdeu quando ele foi ferido. Eu quero ressaltar aqui também que apesar de ser considerada Legends pela Disney, a Romanização da Vingança do Sith, ela teve total aprovação do George Lucas, ela foi escrita lado a lado com o filme, e pelo George Lucas pelo menos é considerado canônica, mas assim, no final, quem faz o canon é você. Assim que a armadura do Vader estava pronta, né, a Romanização diz o seguinte: é nesse momento escaldante que você finalmente entende a armadilha do lado sombrio, a crueldade final do Sith, porque agora o você é tudo que você terá. E você se enfurece, você grita e estende a sua mão através da força para esmagar a sombra que te destruiu. Essa sombra aí é o Palpatine, tá? Mas você é muito menos agora do que você antes era. Mais da metade de você é uma máquina. Você é como um pintor que ficou cego, um compositor que ficou surdo. Você consegue se lembrar onde estava o seu poder, mas o poder que você consegue tocar agora é apenas uma memória e, portanto, com toda a sua fúria destruidora de mundos, são apenas os droids ao seu redor que se implodem e o equipamento, e a mesa a qual você estava amarrado que se estilhaça, e no final, você não pode tocar a sombra. Ou seja, aqui a romantização também está de acordo com o que o George Lucas falou, né? O Anakin, máquina, ele continua sendo um pouco poderoso sim, mas agora, infelizmente, ele é inferior ao Palpatine. Ele consegue tocar tudo ao redor dele com a força. Ele estilhaça os droids, a mesa, o equipamento, tudo, mas ele não consegue tocar a sombra que é Palpatine. Em um outro livro Legends, A Ascensão de Darth Vader, as frustrações dele são explicadas ainda mais. Vader reflete que se não fosse pelos acontecimentos em Mustafar, o Anakin estaria agora sentado no trono de Coruscant, com sua esposa ao seu lado e seus filhos no braço. E em vez disso, o plano de Palpatine não poderia ter sido executado de forma mais perfeita. Ele tinha ganhado tudo. Embora o Anakin agora mantivesse os seus conhecimentos das artes Jedi, ele se sentia inseguro sobre o seu lugar na força. Embora ele tivesse dado os primeiros passos para despertar o poder do lado sombrio, ele se sentia inseguro quanto à sua capacidade de sustentar esse poder. Quão longe ele poderia ter chegado se o destino não tivesse intervido para despojá-lo de quase tudo que ele possuía, como uma forma de refazê-lo, ou talvez até mesmo, Anakin pensou, uma forma de humilhá-lo. Onde Darth Sidious ganhou tudo, Vader perdeu tudo. No passado, somente o Conde Dooku, Asajj Ventress e o Obi-Wan Kenobi eram habilidosos o suficiente com o sabre de luz para conseguir feri-lo. Então agora, como Jedi desconhecidos conseguiam fazer isso? Apesar desses problemas, eventualmente, com o tempo, o Vader aprendeu a se lidar com sua armadura, ele aprendeu a usar a força melhor, a tolerar mais a sua armadura. E a gente vê isso nesse livro aqui, o Lords do Sith. No livro ele pensa, antigamente, ele achava a armadura odiosa, estranha, mas agora ele sabia que não. Ele percebeu que ele sempre esteve fadado a usá-la, assim como os Jedi sempre estiveram fadados a trair os seus princípios. Ele sempre esteve fadado a enfrentar o Obi-Wan Kenobi e a falhar em Mustafar. E ao falhar, ele aprendeu. A armadura o separava da galáxia, de todos, tornava-o singular, o libertava das necessidades da carne, das preocupações do corpo que outrora o atormentavam e permitiam-lhe agora concentrar-se apenas em sua relação com a força. Isso aterrorizava os outros, ele sabia disso, e isso o agradava. O terror deles foi uma ferramenta que ele usou para atingir os seus objetivos.
Felizmente, essa fraqueza que o Vader tinha não era um segredo. Palpatine, inclusive, também sabia disso, então a gente retorna aqui para a entrevista com o George Lucas. George Lucas diz que Palpatine queria um super aprendiz, mas esse plano foi frustrado por Obi-Wan. Então ele descobre que com o Luke, ele pode ter essa versão mais primorosa se ele conseguir levar o Luke pro lado sombrio. Mas você verá que à medida que isso avança, o Luke enfrenta os mesmos problemas e praticamente as cenas que o Anakin enfrenta. Mas a diferença é que o Anakin diz sim e o Luke diz não. Mas é isso aí, gente. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa entrevista. E se você gostou do vídeo, não seja mais fraco, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.